Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses diz o seguinte no capítulo 3: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse versículo mostra para nós que nesse momento nós temos que ser calmos, tranquilos e confiar no agir de Deus. Temos que fazer a nossa parte. É necessário, o que é necessário fazer? Peça orientação a Deus do que você vai fazer. Mas jamais agir com esses sintomas de cólera, ira, maledicência. Não devemos mentir. Nós vivemos num período em que as pessoas mentem descaradamente, e até mesmo dentro da igreja. As redes sociais, então, é uma maravilha de mentira, né? Aí quando você vê uma mentira, um dia eles postaram um negócio lá e eu fui pesquisar, né? Aí eu falei assim, eu não posso repostar isso porque é mentira, não existe base. Então, e às vezes a gente reposta alguma coisa, aí aparece um checador dizendo, essa mensagem é falsa. Mas não é falsa, é que na visão do checador é falsa porque você não postou o contexto todo. Então, quem diz que é verdade? Onde está a verdade? São os donos da verdade, mas a verdade que nós cremos está aqui. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta, e uma vez liberto por Jesus, nada, mas nada nesse mundo pode influenciar a nossa mente. Como ele diz aqui, do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Quem nos criou? Deus. Então, se a nossa mente tem a plenitude do conhecimento de Deus e renova a cada momento, pode vir todas as ideologias filosóficas desse mundo, até mesmo de pastores. Eu conheci alguns pastores até porque eles estudaram filosofia nessas universidades federais, e a gente vê que o comportamento dele não tem nada a ver com o evangelho. Ele crê mais na filosofia dele, simplesmente ele detém um título de pastor. Aí é um filósofo, como se diz, ele acha que o conhecimento humano dele é superior ao conhecimento que a Bíblia tem para cada um de nós. Como ele diz assim, vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, Deus, onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cito, não há servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse tem que ser o nosso viver, esse tem que ser o nosso agir. Em Cristo tem que estar a nossa confiança. Nós não devemos deixar-nos levar para ficar falando palavras ao vento, palavras torpes, como ele diz aqui, deixando a malícia, a maledicência, porque já fizemos isso no passado. Também não devemos ter afeição desordenada. O que é afeição desordenada? A gente vê hoje em dia, infelizmente, pessoas que têm afeição por uma certa pessoa, um certo ídolo, que está acima da palavra de Deus. Se aquele ídolo mandar fazer alguma coisa, ele faz. Aí diz, mas sou crente. Não, meu irmão. Quando Deus não está acima, quando você não ama Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, você não tem Deus. Infelizmente, é uma coisa que eu digo para você. É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro e grande mandamento. A gente tem que ter a noção disso. E as pessoas hoje estão deixando que as coisas de Deus fiquem em segundo plano. Aí eu vejo isso, infelizmente, acontecer no nosso meio, no meio da igreja, no meio do povo, que se diz povo de Deus, mas nós precisamos lembrar que
A igreja do Senhor ela é composta, ela é constituída por todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que será resgatada. Não é uma denominação, não é um templo feito por mãos de homens. Essa é a igreja de Cristo. Agora, se eu participo dessa igreja de Cristo, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que estar sendo renovada cada dia, pelo que a palavra de Deus me diz. Não adianta eu ficar dizendo que sou crente, mas meus pensamentos estão muito aquém daquilo que eu devo ser. Hoje em dia, esse momento tem mostrado para nós, os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja de Cristo. Aquela igreja que está sendo perseguida, que foi perseguida nesse período todo, que agora a perseguição vem mais firme ainda. Nós vamos ver pessoas que colocam o Senhor à frente de tudo, sendo caçadas, sendo censuradas por aqueles, sabe por quê? Por aqueles que nem reconhecem Deus. Porque aqueles que não reconhecem a Deus vão perseguir aqueles que conhecem. E essa é uma verdade que nós temos que notar. Cada um vai procurar o líder que quer, né? Tem gente aí que procura um líder que quer falar o seu ego. Eu ouvi hoje alguém falar, eu prefiro fulano do que ciclano, porque o fulano pensa igual a ele, o ciclano já não pensa, então cada um vai procurar aquele que achar melhor. Cada um vai procurar aquele pastor que vai amassajar seu ego e vai defender aquilo que ele defende. Mas aqueles que vão procurar pastores que defendam a palavra de Deus, que colocam a sua cabeça a prêmio, mas defendendo os princípios da palavra de Deus, só aqueles que realmente têm o mesmo pensamento, que têm a mente de Cristo, que não estão aí vivendo para esse mundo, estão vivendo para o reino eterno, que se renova a cada dia. Que o Senhor possa te abençoar e esclarecer a sua mente, porque só Ele pode fazer isso. Não adianta às vezes a pessoa ficar falando ou dizendo que o que está acontecendo, você precisa ter visão espiritual para entender o que Deus está fazendo, o que Deus há de fazer, como vai se manifestar.